Muito bem, meus amigos e minhas amigas, seja bem-vindo a mais uma aula e eu vou explicar para você aqui a arte de sair por último e chegar primeiro, 4 ações para você superar a concorrência e garantir a sua aprovação no concurso do Conselho Federal de Medicina. Eu vou explicar para vocês então como estabelecer uma rotina de estudos para maximizar sua pontuação nessa prova, mesmo estudando após a publicação do edital. Até o final dessa aula, você vai ver então o jogo de gente grande da aprovação, como realmente se diferenciar da concorrência. Você vai perceber que, se você já está um pouco nessa jornada de concurso, deve ter notado que algumas pessoas passam em concurso estudando só após edital, e outras pessoas estudam 3, 4 anos e não chegam nem perto de serem aprovadas. Então vou explicar aqui o que realmente diferencia isso aqui e que faz com que muitas pessoas passem em concurso mesmo estudando pouco tempo. Aqui a gente vai ver também então como conseguir aumentar brutalmente a sua pontuação na prova, mesmo com pouco tempo de preparação. A gente vai ver também a rotina semanal de estudos em pós-edital, rotina a qual eu segui e tive vários sucessos, você vai ver só. Então, para quem não me conhece, eu sou Hugo Leonardo, fui aprovado em 5 concursos federais em um período de 18 meses. TJ do Distrito Federal, INSS, Agência Nacional de Águas, Detran e TCU, todos estudando no pós-edital. Então você vai ver aí que realmente eu sei do que eu estou falando, tá? E já ajudei diversos alunos a serem aprovados. Essa foto aqui sou eu, com apenas 22 anos de idade, aprovado no concurso do TCU já. Aqui aposentei minha carreira de concurseiro. Aqui a família que eu construí e aqui o meu livro. Então você talvez me conheça mais pelo livro, o Guia Prático Planeje, Estude e Passe, onde eu coloco exatamente essa metodologia que me fez passar nesse monte de concurso estudando pós-edital. Então vamos lá. Vamos entrar aqui direto na aula porque eu não gosto de lenga-lenga. Então vamos entender o primeiro segredo. Você não precisa estudar 10 horas por dia para ser aprovado. Olha só, se a gente pegar hoje, dia 28 de agosto, até o dia dessa prova do CFM, a gente tem aí 81 dias. Se você se prepara em uma média de 4 a 5 horas por dia, isso significa que você tem aí uma carga de 300 a 400 horas de estudos. Então você tem que saber realmente usar bem esse tempo. Esse é o grande diferencial, tá, das pessoas que passam nos concursos. E aí a primeira pergunta que eu faço, qual que é o seu máximo? Não adianta você pegar a realidade do teu vizinho que é filhinho de papai, ou que não sei o quê, e ele consegue estudar, e você não consegue porque você tem que trabalhar para sobreviver e tal, e aí sua vida é difícil. Eu sei que o mundo não é justo, mas eu quero entender aqui como que eu realmente posso te ajudar. Se sua vida é mais difícil, se você consegue estudar menos, se você tem mais responsabilidades, a gente precisa entender então qual que é o seu máximo. Esquece o que o vizinho, o que o primo, o que outras pessoas têm. Eu quero saber do seu máximo. Se você falar para mim, Hugo, o meu máximo é menos de 2 horas por dia, aí eu vou ser sincero para você e falar, olha, a tua situação ela é mais complicada. Porque o tempo no estudo para concurso, ele é a sua moeda. Você está com pouco dinheiro, você está com pouco recurso para investir. Vai ser mais desafiador. Eu tenho que ser sincero, porque tem muito charlatão por aí que vende que você vai estudar 1 hora por dia e vai se tornar juiz e não sei o quê. Eu não sou desse tipo de pessoa. Eu falo para você, com menos de 2 horas por dia num pós-edital, você está com a situação mais complicada. Não posso dizer que é impossível, porque eu não sei o futuro só indo lá na hora da prova e fazendo para você saber se é possível ou não. Se você estuda de 2 a 3 horas por dia, em média, eu acredito que é o mínimo que você precisa ter para poder ter uma confiança de que vai chegar bem preparado na prova. Agora, se você fala que consegue, nesse pós-edital, nesses 81 dias, estudar entre 4 e 5 horas por dia, aí eu falo parabéns, esse é um valor ideal. Foi exatamente estudando 4 horas por dia, em média, que eu cheguei em 65 dias, eu passei no concurso do TCU, que é um concurso muito mais complicado do que o CFM, com muito mais matérias, com redação, coisa assim realmente bem desafiador, e eu consegui com 4 horas por dia, 60 dias, você calcula aí, vai dar 200 e tantas horas. Então você tem até mais tempo do que eu tive lá para conseguir ser aprovado. E se você conseguir estudar mais do que isso, em um dia, eventualmente, é um bônus. Então, legal que você conseguiu cumprir a tua meta e passou até um pouco, é interessante porque vão ocorrer dias em que você talvez não consiga nem estudar 2, nem 3. Então, o dia que você passar das 5 horas, não precisa parar, né? Porque atingiu as 5 horas, você vai seguir ali e fazer essa gordurinha que ela vai ser consumida em problemas que acontecem aí ao longo da nossa preparação. Então, você precisa primeiro focar em qual que é o seu máximo. E eu te adianto, eu nunca estudei 10 horas por dia.
O meu recorde, num dia que eu estava muito inspirado, foram 8 horas e 15 minutos, se não me engano. Então, mas foi um ponto fora da curva, né? Foi um dia muito bem, teve dias que eu estudei nada. Pós-edital, eu estudei zero, não consegui abrir um livro. Então, fique tranquilo. Essa média de 4 a 5 é o que você deve perseguir nesse momento. Mas o grande pulo, né, o pulo do gato, a grande sacada, não é, além de ter um bom tempo, né, de estudo, é você saber distribuir o seu tempo conforme a sua necessidade. Não é a necessidade do cursinho, não é o cronograma que você comprou na esquina que diz que você vai bater o edital em 30 dias, em 90 dias. É a sua necessidade. É aqui que os grandes players, né, que os grandes concurseiros que passam naqueles concursos mais complicados com 20 matérias, é aqui que eles se destacam, porque eles sabem exatamente a necessidade deles. Então eles têm uma estratégia em que eles não estudam tudo que está lá no edital, eles não estudam tudo que está lá no cursinho, eles estudam aquilo que eles precisam estudar. E eu vou te mostrar isso aqui, então segura aí. O seu objetivo para passar no concurso, presta atenção no que eu vou falar, vai parecer meio bizarro. O teu objetivo para passar em concurso não é estudar. Seu objetivo para passar em concurso não é aprender a matéria. O teu objetivo é pontuar. Passa, não é quem sabe mais, não é quem estudou mais, não é quem aprendeu mais, é quem pontuou mais. Você precisa pontuar isso aqui. Eu peguei o cargo de assistente administrativo para ilustrar. É pontuar nessas questões de português, de legislação aplicada, de legislação especial e de conhecimentos específicos. Passa quem fizer mais ponto. Essa é a regra do jogo, né? Pode parecer óbvio ou até idiota o que eu estou falando, mas essa é a regra do jogo. Eu não estou dizendo que você não vai estudar, não estou dizendo que você não vai aprender, mas você tem que, o seu foco é em pontos. Então, se seu objetivo é acertar mais questões, você precisa entender a regra do jogo. Então, essa é a regra do jogo. Essa é a distribuição que a gente tem aqui para a prova. Então, perceba que português corresponde a 16% da prova. Legislação aplicada ao CFM é 16% também. Legislação especial são só 8%. E conhecimentos específicos é o grosso dessa prova. 60% da prova está aqui. Então você precisa ter uma estrutura de estudos que considere isso e não o que o cursinho te vendeu. Então olha só, o grande problema é que você segue uma sequência de aulas ou um cronograma que não foi feito para você. Vou dar um exemplo aqui. Eu peguei um item de português, emprego das classes de palavras, e eu entrei num grande cursinho aí. É um itemzinho do edital que tem 165 minutos de videoaula. Isso dá 2 horas e meia. 2 horas e meia para um item do edital. E aí você compra o cursinho. E eu não estou criticando o cursinho. O problema é que o cursinho não foca em aprovação. O objetivo do cursinho é: eu tenho todo o material aqui. E quando sai a prova, ele fala: aqui, ó, olha lá a prova. Tava tudo aqui. Só que o problema é que tá tudo lá no meio do bololô do monte de matéria. E o problema é que você não tem tempo de ler, estudar tudo aquilo que tem lá. Porque imagina só, um item do edital, você vai demorar aí, digamos que você siga aqui, vai demorar 2 horas para ver. Só para ver uma vez, a primeira vez. Isso ainda tem revisão, ainda tem questão, ainda tem um monte de coisa que tem aí. E aí nessa plataforma tem 62 aulas como essa. Se você fosse assistir então tudo, você teria que ver 180 horas de videoaula. Para ver uma vez só. Já foi aí? Quanto que a gente tinha de tempo? Quanto a gente tinha aqui? 300 e 400. Já foi metade do seu tempo assistindo a videoaula, que não garante que você vai aprender, né? A gente tem estratégias de aprendizado muito melhores aí. E qual que é a sua necessidade? É aprender? É assistir 180 horas de aula? Não. A tua necessidade é pontuar nessas matérias. Então você precisa ter um plano, uma distribuição de energia, de tempo, que seja proporcional a isso aqui e não proporcional ao que o cursinho colocou, tá bom? A meta do cursinho é outra. Você vai distribuir seu tempo mais ou menos assim. Para cada 12 horas e meia de estudo, aí se você estuda 2, 3 horas, 4 horas por dia, não interessa. A cada 12 horas e 30 que você estudar, você tem que fazer 2 horas de português, 2 de legislação aplicada, 1 de legislação especial e 7 horas e 30 de conhecimentos específicos. Para cada 12 horas e 30, isso é o famoso ciclo de estudos. É assim que você tem que distribuir o seu tempo.
Então, se você seguir essa estratégia, a cada ciclo de 12 horas e 30, aí você pode bater isso em 3 dias, em 4, em 5, em 6 dias, talvez em 7, se você estudar pouco, você vai concluir um ciclo e se você seguir essa estratégia aí do jeito que eu estou orientando, até o final, até o dia da prova, você vai ter feito mais ou menos 30. Vamos botar aqui 30 vezes isso aqui. Então você vai ter estudado 375 horas e foi mais ou menos o seu investimento em cada matéria. Então veja aqui, por exemplo, português são 60 horas. Se você vem aqui para essa aula e gasta 2 horas e meia, você já investiu um bom tempo, né? Das suas 60 horas só para assistir as aulas. Já acabou. Para um item no edital, se não me engano, o português tem uns 10 itens. Então você tem que saber distribuir bem esse tempo, tá? Essa é a sua base de tempo de distribuição de energia, de alocação aqui para cada disciplina para bater esse edital. E o problema é o seguinte, muitos concurseiros são chamados concurseiro Netflix. Então você não pode ser o concurseiro Netflix. O que é o concurseiro Netflix? É aquele concurseiro que maratona as disciplinas. Então ele vai estudar todo o português, para depois estudar toda a legislação, para depois estudar todo o conhecimento específico. Quando ele volta em português, ele já esqueceu 90%. Então, assim, o concurso do Netflix ele está eliminado. Não vai dar certo, tá bom? Vamos avançar então para o segundo segredo. O segundo segredo que é como então que eu consigo bater 80% do edital com apenas 20% do esforço? Bora ver aqui. Com o tempo que você tem agora, você vai priorizar o seu estudo. Então aqui está o conteúdo programático de português. São 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos arredondar. 20 tópicos. Você tem 60 horas para estudar. 60 horas dividido por 20, então eu tenho 3 horas por tópico, né? Se você estudar aí, o tanto que eu falei que você tem que estudar. 3 horas por cada tópico. Se você for assistir videoaula, metade disso aqui você já perdeu, né? Já perdeu, desculpa, 2 horas e meia você perdeu vendo aula. Então a gente já sabe que não vai dar certo. Sobrou 30 minutos para você revisar. Não vai dar certo. E você não adianta revisar uma só vez, né? A gente vai ver aqui que a revisão ela é a mãe e o pai do aprendizado. Então você tem que ter uma abordagem para cada item que você aproveite melhor. Então dessas 3 horas, né, que você tem por tópico, você precisa fazer uma distribuição entre eventualmente ver uma videoaula, um PDF, revisões desses itens e questões. Você tem que saber distribuir isso aqui. E você vai perceber, na verdade, que talvez nem tudo aqui você precisa estudar. Tem coisa aqui que você não precisa ver videoaula. Tu já aprendeu na escola, tu já sabe. Tem coisa que você vai ter que assistir. Ou talvez você prefira ir para um PDF, porque você só precisa relembrar um pouco aquilo lá, não precisa ver uma videoaula que é longa, demorada e tudo mais. Então você tem que saber priorizar o estudo. É aqui que está a grande sacada e aqui está por que as pessoas conseguem passar em vários concursos, mesmo estudando pouco tempo, porque elas priorizam o estudo. E não é questão de ter uma bola de cristal e adivinhar o que vai cair, não. É simplesmente fazer uma análise matemática aqui, né? Uma análise lógica do que você está estudando. E aí a gente cai na pergunta, então, o que eu estudo? Desses 20 tópicos aqui, pegando português como exemplo, o que eu vou estudar? Eu vou estudar todos os 20? Aí eu te faço uma pergunta, qual que é o seu ponto de partida? O que você já sabe? Ah, eu não sei, né? Porque, assim, português, querendo ou não, a gente estuda desde que a gente é criancinha. E desde 7 anos de idade a gente está estudando português. Então, alguma coisa você sabe. Então, qual que é o seu ponto de partida? O que você já sabe? Ah, eu não sei nada de português. Não. Resposta. Você vai olhar o seu histórico de acertos de questões. Então, você precisa saber o seu desempenho em questões para você poder saber o seu ponto de partida. Senão, você vai assistir todas as aulas e não vai dar tempo. Tá? Então, existe esse método, né, de você levantar o que você sabe e o que você não sabe, que é fazer baterias de questões desses itens. Então, primeira coisa para a gente descobrir o que estudar, o que não estudar, e o que você é bom e o que você é mais ou menos, o que você é ruim e o que você não sabe nada. Agora a gente vai entender um outro aspecto. Quando você estiver estudando, você tem que saber dosar 2 aspectos, profundidade e horizontalidade. Então pensa só, o edital lá tem 20 itens. Se você decidir ser
profundo em tudo, talvez você não consiga. E o grande erro das pessoas era elas querem se tornar um professor. Elas querem ter o mesmo nível de conhecimento do professor do cursinho. Quando eu estava estudando para concurso, um amigo meu chegou para mim, ele fez um curso intensivo lá de português. Ele chegou e falou para mim, olha, você sabe o que é tal coisa? Aí ele falou lá o que era essa coisa lá de português e tal. Eu falei, cara, nunca ouvi falar nisso. E olha que eu já era universitário, né? Então eu tinha feito pelo menos o vestibular. Nunca vi isso aí. Ele, cara, aí me explicou, parará, parará, parará. Aí eu assim, de boca aberta, falei, caraca, eu tô ferrado, eu nunca vi isso na minha vida. Aí eu, pô, isso aí tá caindo muito? Aí ele respondeu assim, caiu uma vez em 10 anos. Aí eu falei, meu amigo, por que que tu tá me falando esse negócio então, pelo amor de Deus? Caiu uma questão nos últimos 10 anos e você tá perdendo tempo com isso? Tá me explicando esse conteúdo? Então, pessoal, para que ter profundidade se você não precisa disso para a hora da prova? Então, você tem que saber ter essa percepção do que vai cair. Cara, se tem um histórico de cobrança de itens, por que que eu vou estudar exatamente aquele item que nunca caiu numa prova? Não, porque se cair, eu estarei preparado. Aí não cai, todo mundo estudou baseado no histórico, nas provas anteriores, e você se lascou, investiu lá 2 horas para aprender uma porcaria que nunca caiu. Então é isso que a gente tem que entender, né? Essa priorização e entender o que você vai se aprofundar. Então o primeiro erro é, eu quero ser igual o professor. Só que você reparou o seguinte, às vezes o professor ele é bom só em uma matéria. Se ele fosse bom em todos, ele seria um juiz, um delegado, um auditor, um procurador. Só que às vezes ele não é. Porque ele é muito bom em direito administrativo, ele é muito bom em português, ele é muito bom numa matéria e não é bom nas outras. Mas você precisa ser bom em tudo. Não precisa ser excelente em tudo, precisa ser bom em tudo. E aqui entra o conceito de profundidade e horizontalidade. Então vamos dizer aqui que o edital tem aqui, vamos botar aqui vários itens do edital. Primeira coisa, é um mito você acreditar que vai estudar 100% do edital. Muitas vezes você não consegue. Eu mesmo nunca bati um edital. Então vamos considerar que 20% do edital você não consegue ver. O tempo não dá. Dos 80% que sobra, se você estuda com foco em horizontalidade, o que é horizontalidade? É você ver um pouquinho, ver o básico, ver o essencial dos itens do edital. Aí você consegue ver 80%. Mas se você adota a postura de, não, eu quero ser especialista, eu quero me aprofundar nisso aqui. Então, ao invés de investir um tempo, você vai investir o dobro ou o triplo. Só que aí você tá aqui, ó, você é esse cara aqui, ó. Eu sou profundo, tenho raízes profundas nesses itens. Só que o tempo não vai dar. Vamos dizer que você seja muito rápido. Você cobriu 40% do edital. Você é especialista nisso. E aí a gente precisa entender. A prova tem 3 tipos de questões: fáceis, médias e difíceis. Uma boa prova, ela vai selecionar os melhores candidatos, ou seja, os candidatos que acertam as fáceis, que acertam as médias e que nas difíceis acertam mais ou menos. Então acerta uma, erra outra, acerta uma, erra outra. É aqui que a banca examinadora vai descobrir quem que é muito bem preparado e quem está mais ou menos preparado. E então você tem que acertar as fáceis e as médias. Se você vem com essa mentalidade aqui, ó, você pode até acertar as difíceis, mas só do que caiu, desses 40%. E aí cai uma questão média bem aqui, ó. Uma média aqui, às vezes uma fácil aqui, outra fácil aqui, e você errou. Mas você acertou aqui umas 2 difíceis. Acertou as médias, acertou as fáceis desse conjunto. Só que o que está fora, que é isso aqui para cá, você está errando tudo. E na hora da prova, quem ganha é quem pontua mais. Ponto, mais ponto. Então o sujeito, quando ele vem com essa visão de eu prefiro ver tudo um pouco do que ver muito, ver pouco, mas ver muito, ele tem uma chance maior de acertar, porque a gente não sabe o que vai cair na prova. Então o teu foco deve ser em ter horizontalidade, cobrir o máximo do edital no tempo possível, certo? E aí eu vou dar um macete para você fazer isso, obviamente, né? Porque eu vou explicar como é que você vai fazer esse negócio, senão não adianta nada isso aqui. Então como é que eu faço então para poder entender assim, cara, essa matéria eu já aprendi, posso passar para frente? Ao invés de ficar querendo entrar nas exceções das exceções, nas questões mais específicas lá que caiu uma vez a cada 10 anos. Eu vou te ensinar o truque das 3 perguntas.
Você vai pegar um item do edital, você tem que saber responder o que é aquele item, para que ele serve e como é que funciona. Como é que é o mecanismo por trás dele. Então vamos pegar, por exemplo, no direito constitucional, não sei se tem direito constitucional nessa prova, mas tem lá o habeas corpus. Habeas corpus. É um instrumento institucional, é constitucional. Se eu quiser me tornar um especialista em habeas corpus, eu me formo em direito, eu faço mestrado, faço doutorado, faço pós-graduação. Eu vou estudar como que é o habeas corpus no Brasil, como cada doutrinador pensa, como que é na Alemanha, como que é na Áustria, como que é nos Estados Unidos, como que é na Inglaterra, como que é em todos os países. Eu sou um especialista em habeas corpus. Mas isso aqui é só um item do edital. Para passar em concurso, eu preciso saber simplesmente o que é um habeas corpus. É uma ferramenta constitucional, tarará, tarará, tarará. Beleza. Para que serve? Serve para quando a pessoa está presa e ela acha que está injustamente, ela vai fazer isso e tal, e ela vai fazer um pedido lá para ficar em liberdade. Como é que funciona? Você pode pedir o habeas corpus assim, assim, assado, o juiz vai analisar e tal. Pronto. Sinceramente, em 5 minutos, se você não precisa nem de aula, não precisa do professor, do melhor professor do planeta. Em 5 minutos no Google, você sabe o que é o habeas corpus, para que ele serve e como é que ele funciona. Acabou. Próximo tópico. Agora o próximo, habeas data, que é o parente do habeas corpus. Próximo tópico. Então é assim que você estuda. Se você fosse assistir uma aula de habeas corpus, você ia provavelmente demorar uns 15 a 20 minutos do professor explicando, dando os exemplos, explicando a visão de um doutrinador, a visão de outra, como é que era na Constituição de 1930. Cara, tipo assim, na maioria das vezes você precisa só ir direto ao ponto. Então aqui a gente já entendeu que tem que priorizar as disciplinas, que tem que alocar o seu tempo de acordo com o que está sendo cobrado no edital e que você tem que aprender só o essencial para acertar as questões fáceis e médias. As questões difíceis, você vai acabar acertando por associações ali e eventualmente alguns tópicos você vai estar mais avançado. Mas você vai ter uma cobertura, vai garantir as principais questões da prova. Aí beleza, mas como é que eu sei então o que está caindo na prova? Como é que eu vou saber, como é que eu vou estar treinando para ver como é que cai, como é que a banca enxerga, como é que esse item é tratado. Aí vem o terceiro segredo, que é estudante estuda, concurseiro faz concurso. Então a gente tem que entender o seguinte, tem muita gente que é viciada em teoria. Não, eu não estou preparado para fazer questões. A pessoa, ela cria todo um ritual para fazer questões, em que ela tem que estar super alinhada, super perfeita para fazer questões. Eu não posso errar questões. Gente, o paradoxo do aprendizado é errando que você aprende. Você tem que errar para aprender. Então, se você tem medo de errar, concurso não é para você. Se você ficar viciado em teoria e criar uma barreira para fazer questões, você vai acabar fora desse jogo. Vai estudar 3, 4 anos e nunca vai ter uma aprovação. Então, a gente precisa ter teoria e questões de prática. Não é só questões também, porque só questões não vai te levar ao aprendizado e ao acertar mais questões. Você precisa desse conjunto. Então vamos entender isso aqui. Para aumentar o seu percentual de acertos rapidamente, você precisa ir direto ao ponto. Igual eu falei, não ficar tentando aprender aquela coisa que nunca caiu na prova. Então você precisa ter um pouco de histórico da prova, de o que vem cobrando, e um pouco de treino, para você ver como é que está sendo essa cobrança, para aí sim você entrar na teoria. Então eu quero apresentar uma rotina de estudos que poucas pessoas falam por aí. Normalmente os professores falam o seguinte: assiste a aula, depois faz questões. Eu vou quebrar isso aí, tá? Porque na minha estratégia eu quero aprender mais rápido. Não tem tempo. Eu não estou na escola, que eu tenho 12 anos para fazer a escola, mas 5 anos para fazer faculdade. Aqui eu tenho que aprender tudo em 3 meses. Então eu preciso realmente acelerar. Eu preciso quebrar algumas etapas e inverter a ordem. Então, como é que vai ser a sua rotina de estudos a partir de agora? Primeiro contato com um tópico. Nunca vi aquele tópico na vida, ou se eu estudei faz muito tempo, eu não me lembro bem. Você vai começar fazendo um pré-teste. Então você vai fazer de 5 a 10 questões sobre aquele item e não precisa se preocupar se acertou, se errou. Eu quero que você faça as questões, eu quero que você veja na prática o que é fazer o concurso, como que aquelas questões caem nas provas. Depois que você fez esse pré-teste, você vai então estudar, aí você vai para a teoria. De preferência o PDF, que no PDF você lê mais rápido, você pula o que não precisa e tudo mais. E nesse momento você vai estudar não mais aquele estudo, parecendo que está na escola, ouvindo o professor, aquela lenga-lenga. Agora você vai estudar com um foco naquilo que você viu nas questões. Porque você fez questões, você corrigiu
você viu lá um monte de termo novo, nomenclaturas novas, e agora o seu cérebro já entrou no modo de busca. Ele está numa caça ao tesouro. Ele quer saber exatamente por que aquilo é daquele jeito. Por que eu errei aquela questão? O que eu pensei de errado naquela situação? Então é uma mudança completa de foco e de atenção. Seu cérebro já está mais direcionado para aprender, porque ele já tem uma lacuna aberta. É como se você tivesse uma fofoca que a pessoa começou a contar e não terminou. Você quer saber o resto. Você quer saber o resto da história. Você quer saber a continuação do filme. Então aqui o seu cérebro já vai entrar para estudar assim, eu preciso saber por que é assim, por que é assado. E aí o seu aprendizado aí é muito maior, tem vários estudos científicos que comprovam isso aqui. E aí você vai entrar com foco buscando entender o que você viu nas questões e para compreender as 3 perguntas essenciais. Completou isso aqui, próximo tópico. Acabou, próximo tópico. Depois de 3 a 4 dias fazendo o ciclo de estudos que eu ensino, você vai entrar de novo nessa disciplina. E aí você pode fazer também um pouco mais de questões, agora com 4 dias de distância, para você poder realmente ver o que aprendeu. Se eu fizer uma aula agora e fazer questões logo em seguida, a grande chance é que eu acerte a maioria das questões, porque eu acabei de ver a aula. Agora, se eu faço essas mesmas questões daqui a 4 dias, aí eu vejo o que está na minha cabeça, na memória de longo prazo. E não naquela memória curta de quem acabou de ver um negócio. Então, é muito importante você fazer nessa sequência. E aí você vai ter então outro tipo de matéria, matérias que você já teve um primeiro contato e que agora você já está numa etapa de revisão. Então, como é que você revisa para realmente aprender e verificar se aprendeu? Não é reler, não é reassistir videoaula, não é nada do que o pessoal fala por aí. Você vai fazer um exercício, e é um pouco complicado, aliás, é um exercício simples, mas ele é difícil, ele é desafiador, porque ele vai realmente exigir que você saiba a matéria. E se você não souber a matéria, você já tem ali uma informação importante que é, eu não sei essa matéria. Chama de metacognição. Você sabe que não sabe. Então você vai fazer o quê? Puxar de cabeça aquele item. Então você vai lá no seu edital e vai olhar, eu tenho que ver aqui sobre regras de crase. Quais são as regras de crase? Sabe explicar? Não sei puxar de cabeça, então é porque você não sabe. Você sabe falar as regras de crase? Parabéns, você sabe a matéria. Acabou. Ah, se eu não lembrei, às vezes você não lembrou, beleza. Então você vai ler, a regra de crase é assim, 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 beleza. A regra de crase é em tal situação, em tal situação, em tal situação. Acertei, acabou, próximo item. Então a revisão ela é rápida. É diferente de você ficar relendo toda a matéria. Então você lê 100 páginas, aí faz os grifos, aí depois você vai ler as 100 páginas de novo olhando para os grifos. Só que quando você relê, a informação está fora da sua cabeça, ela está no livro. E você quer botar na sua cabeça de novo. Você não sabe identificar o que é importante e o que não é. Você vai no seu sentimento ali, eu acho que isso aqui é bom, eu acho que isso aqui não é. Quando você tenta tirar da tua cabeça para fora, vai ficar um monte de buraco. Então algumas coisas você vai saber e algumas coisas você não vai saber. Você precisa ir no buraco, para tapar esse buraco, para você realmente poder aprender aquilo que você não sabe e não ficar relendo aquilo que você sabe que já tem certeza do que você aprendeu, tá? Então, confere o que não lembrou, repete. Questões, eu tenho um estranho método de fazer questões que dá muito certo e que te permite chegar no dia da prova sabendo exatamente quanto por cento de acerto você tem. Hoje em dia as pessoas fazem o quê? Fazem questões de qualquer jeito, elas fazem questões lá viciadas nos aplicativos e aí ela acha que está acertando e na verdade ela está errando bastante. Aqui, ó, por exemplo, para reter é necessário receber o feedback. Então, só para explicar para você, você testa o que você sabe para identificar lacunas, aí você tem consciência do que você não sabe. Agora que eu sei o que eu não sei, eu vou atrás de aprender. E com isso, minha retenção aumenta quase 5 vezes. Tá? É bem simples esse processo. E a última etapa da rotina, a última ação que você precisa fazer é simulado. Então, o simulado, ele simula o dia da prova, simula a gestão de tempo, simula a gestão de emoção, simula a gestão de dor nas costas. Já teve aluno meu que eu cheguei e falei, cara, um simulado a cada 15 dias que você está feliz para essa prova. Chegou, não fez o simulado, né? Mas não me falou. Chegou no dia da prova, a primeira metade da prova, vamos dividir aqui, a primeira metade da prova estava indo super bem, acertando um monte de coisa. Nossa, eu vou passar, agora vai, agora vai. Quando eu olhou para frente e viu que o tempo estava acabando, já estava faltando, sei lá, 1 hora para acabar a prova, ele olhou e ele viu que estava na metade da prova. E aí agora ele tinha que fazer a outra metade. Então aqui, sei lá, demorou 3 horas para fazer essa parte. 3 horas. Acertou pra caramba. E aí ele tinha 1 hora para fazer o resto. O que aconteceu? Perdeu na gestão do tempo, gestão das emoções. E aqui foi só ladeira abaixo. Só que aqui, metade da prova, aí foi mal. Até a gestão da dor nas costas. Porque, cara, ficar 4, 5 horas sentado, pensando em alto desempenho,
assim, um raciocínio apurado, sem se cansar, isso aqui é treino. É igual correr uma maratona. Ninguém corre a maratona do dia para a noite. Ele vai correndo 1, 2, 3, 4, 5, 10 quilômetros, 20 quilômetros até que um dia ele corre 40. Aqui é a mesma coisa. Tu ficar 5 horas fazendo questões em alto nível é treino. E o simulado ele vem para isso. E aí você, fazendo essas ações, você vai coletar dados do resultado dessas ações. Então você vai coletar percentual de acerto, você vai coletar o seu tempo de estudo. Ah, eu estou conseguindo estudar 5 horas por dia. Massa. E eu estou tendo esse percentual de acerto em cada disciplina. Disciplina A, disciplina B, disciplina C, disciplina D. Agora eu pego tudo isso aqui, eu replanejo. Então eu vou lá no começo, vejo quanto tempo tem até a prova. Então vamos dizer que a gente tem aqui a prova são 80 dias, né? Então aqui 0, 80 dias. Então eu começo com um planejamento padrão. Foi o que eu mostrei aqui no começo da aula. Vamos botar 30 dias aqui. Aí eu analiso todos os meus dados, meu percentual de acerto, meu tempo real de estudo, porque uma coisa é eu falar assim, eu vou estudar 3 horas por dia. Outra coisa é, eu estudei 3 horas por dia nos últimos 30 dias. Então eu vou pegar essas informações, né, de tempo de estudo, isso aqui é um T, de percentual de acerto, e vou fazer agora um novo planejamento aqui. E aí que algumas coisas vão ser alteradas. De repente eu percebo que eu estou muito bem em português, eu estou mal em legislação, aí eu vou fazer essa redistribuição. Vai mudar um pouco aqueles números que a gente iniciou, ou pode ser que se mantenham. Aí eu faço mais agora outro ciclo. Aí, sei lá, com 15 dias, então aqui no 45, mais ou menos metade, eu dou uma olhada de novo e falo, ah, tá massa. Ou então ajusta aqui, ajusta ali, tá rodando legal. Mais 15 dias, com 60, eu faço um último ajuste, aí eu entro aqui na reta final, os últimos 20 dias. Aí aqui é largar tudo que tem para largar, aí aqui é fazer 6, 7 horas por dia, é loucura, pedir férias, sair de casa, enfim. Aí aqui é a famosa reta final mesmo, assim, que é onde você vai por tudo ou nada, treino, 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 às vezes você vai fazer simulado dia sim, dia não e tudo mais. Então eu quero te oferecer uma ajuda para implementar tudo isso. É o meu programa Jornada da Aprovação. Então vamos lá. O que é esse programa? Tá? A gente vai começar aqui primeiro com um treinamento chamado Largada para Aprovação. Esse treinamento ele é bem completo, assim, tem bastante coisa aqui, e aqui você vai aprender a organizar os pontos principais para a reta final, a organização do tempo e o ciclo de estudos são os pontos principais aqui que você vai sacar desse treinamento. Eu posso te passar também um direcionamento, né, de acordo com tua situação para falar, assiste isso, assiste aquilo outro, para ir direto ao ponto. Então, esse treinamento aqui, o valor dele é 692, eu vou te liberar o acesso por 2 anos, mas segura aí que tem mais. O método revisão turbinada, aqui a gente vai falar de revisões e questões, tá? Então aqui é toda a estratégia ali com embasamento científico para você realmente aumentar a tua retenção, quebrar a curva de esquecimento e chegar no dia da prova lembrando que você estudou de fato. E aqui esse treinamento já tem vários alunos aí tendo resultado, R$ 597, também acesso por 2 anos. Então, o que você vai levar aqui no programa? O largado da aprovação, o revisão turbinada, tudo isso vai dar 1.289, mas segura que tem mais. Eu sei que você tem que estudar lei seca, e eu sei que lei seca é chato pra caramba. Você vai ter que estudar lei seca, é inevitável, mas existe uma metodologia para você estudar lei seca que você vai realmente começar a aprender a lei seca. E você vai, de repente, até abandonar aquelas aulas que são muito enroladas com essa metodologia aqui, que eu vou te ensinar. Esse treinamento aqui, o valor dele é 97, acesso por 2 anos. Então, largado para aprovação, com o método revisão turbinada e como estudar a lei seca, tudo, 1.386. Aqui é um treinamento que eu vou te explicar como é que você desbloqueia a sua inteligência. Se você é uma pessoa mais inteligente, você consegue estudar mais, você consegue ler mais rápido, você consegue se concentrar por mais tempo, você consegue aprender mais, interpretar questões e, obviamente, você vai só uma pessoa que vai acertar mais questões na hora da prova, que é o grande lance aqui, e você vai ter um desempenho muito maior. Cara, com inteligência, com uma maior inteligência, existem técnicas para isso, tá? Você vai começar a acertar coisa que você nem sabia. Como é que eu acertei essa questão, bicho? Conexões neurais que você está fazendo aí, que está melhorando. Existe um protocolo aí, uma série de coisas que você precisa fazer na tua vida aí para organizar isso e também aumentar a concentração. Valor, R$ 97, 2 anos de acesso nessa oferta. Então, largada para aprovação, método de revisão turbinada, como estudar a lei seca e desbloqueie sua inteligência, 1.483. Para fechar aqui, o treinamento foco, como conciliar estudo para concurso com trabalho e vida pessoal. Aqui tem pessoas que estudam, trabalham, cuidam da família e tem que achar quais são os momentos principais ali
para poder ter mais energia. Isso aqui a gente vai falar exatamente sobre isso, como ter mais energia, achar o momento do dia que você vai render mais e vai aprender mais. Então, esse treinamento aqui, R$ 147, o acesso por 2 anos. Então, compilado, largada para aprovação, método revisão turbinada, como estudar lei seca, desbloqueie sua inteligência e foco. Tudo vai dar R$ 1.630, meu combo de 5 treinamentos imperdíveis. E agora eu quero abrir um detalhe, tá? Esses dois bônus agora são só para os 5 primeiros, porque você vai entender aqui como que é a dinâmica e realmente não dá para abrir. Não é uma questão de estar gerando escassez. Não, realmente não dá para entender muita gente aqui, tem que ser mais selecionado. Então, os 5 primeiros que vão ter acesso a essa oferta aqui, você vai ganhar também de bônus acompanhamento pelo grupo do WhatsApp. 1 ano de acompanhamento. Então, tá estudando lá, pô, apareceu um negócio aqui, bota lá, pô, tô com dificuldade aqui, tô com esse ciclo de estudos aqui, dá uma olhada aqui, a gente dá uma olhada lá, pô, beleza, ajusta aqui, diminui ali e tal. Isso aqui é o tempo todo, né? A gente vai respondendo as dúvidas que aparecem lá, tem muita coisa que a gente resolve aqui, né, no próprio WhatsApp ali, a gente bate o olho e já responde. Isso aqui vai te ajudar bastante nessa jornada. Ah, mas a prova é daqui a 4 meses. Se eu passar na prova, eu não quero ficar 1 ano contigo. Maravilha, maravilha. Você vai passar, vai estar super feliz. Aí tu fica lá motivando o resto da galera, tá bom? E se não passar, que pode acontecer também, você tem mais 1 ano para a gente seguir para o próximo ciclo de outros concursos aí. E aí, o valor dele é R$ 1.000. Então, para esse combo aí, largada da aprovação, revisão turbinada, como da lei seca, desbloqueio sua inteligência, foco e 12 meses de acompanhamento pelo WhatsApp, 2.630. E tem um último bônus que são 12 encontros mensais de mentoria ao vivo comigo. São momentos como esse que a gente vai estar no Zoom, são poucas pessoas e a gente vai ter a oportunidade de dar feedback, de receber orientação, de fazer análise do desempenho e os próximos passos, como fazer aqueles ajustes todos, e também vamos trazer conteúdos novos e atualizações que vierem, que fizerem sentido para você nesses encontros. Aqui é a mesma lógica, tá? São 12 meses, então é bem mais até do que o concurso que você está se preparando. O valor disso aqui é R$ 2.000. Então vamos entender tudo? Largada para aprovação, revisão turbinada, conto da lei seca, desbloqueio sua inteligência, foco, 12 meses de acompanhamento no WhatsApp e 12 encontros mensais ao vivo. Tudo vai dar 4.630. Mas a gente não vai cobrar 4.630. Obviamente que não, porque eu sei que 98% da população não consegue e fazer esse investimento. Isso é a realidade. Para essa turma que a gente está abrindo agora, do TSE, a gente vai fazer uma cobrança de R$ 2.000. Esse é o valor que você vai investir por esses 12 meses aí, e alguns materiais você vai ter acesso por 2 anos. E vamos entender aqui então algumas pessoas. Esse aqui é o Davi. Professor, boa tarde. Seguindo o teu método, acabei de receber e-mail de nomeação para 2 concursos, um de nível técnico e outro para superior. Ele nem tinha concluído ainda o nível superior e já está passando em concurso. Isso aqui é a Raquel, jornada tripla. Primeira aprovação dela, Saquarema, no Rio de Janeiro, está muito feliz. A gente explicou, né, algumas coisas que ela falou, né, que valeu a pena aqui, né? E ela tem uma jornada tripla. Ela, dona de casa, trabalha fora e tem uma filha e estuda para concurso e conseguiu aprovação. Essa aqui é a Priscila. Perdi muito tempo em curso que prometia tanto e não entregava nada. Sua metodologia não faz roda nem firula. Eu sou certeiro. O Senhor continuará te abençoando, parará, parará. Passou o primeiro concurso, ainda quer o concurso federal, então tá junto aí na jornada aí para a próxima. Esse aqui é a cereja do bolo, porque o Rosberg, ele passou 11 anos estudando para concurso e teve 20 reprovações. Ele estava estudando sem método, até que a gente trabalhou junto na mentoria e ele falou que conseguiu a primeira aprovação. Tá aqui, ó. Estou muito feliz e o senhor contribuiu muito para isso, não poderia já de agradecer. E aí eu perguntei algumas coisas, né, que ajudou ele e tal, que é muito importante reconhecer isso. O concurso do EBSER é um resultado surreal, né? Imagina, a gente botou lá no grupo, lá, o salário começa aí com 7 mil líquido. Agora, para você que vai tomar essa decisão, até domingo, né? Tá R$ 2.000. Até domingo, dia 18 de agosto, eu sei que você está vendo isso aqui por uma gravação, R$ 1.503 de desconto. Então, esquece aquela oferta, o valor que vai ser 12 parcelas de R$ 51. 12 parcelas de R$ 51, você pode parcelar aí em quantos cartões você quiser, ou se quiser matar à vista, 497. Mas só até domingo, os bônus são só até os 5 primeiros, então corra, porque isso aqui vai suprir bem rápido. A gente está tendo no grupo aí mais de 100 pessoas. Tenho certeza que a gente vai fechar isso aqui bem rápido. E agora você tem duas opções, tá? A primeira opção, você assistiu isso aqui, achou legal e tal, mas não quer investir. Não tem problema, né?
você não quer dar esse grande passo em direção ao seu sucesso, aí realmente é uma decisão sua. Eu digo que esse passo, né, tomar essa decisão de estar junto comigo é 100% livre de risco, porque a gente tem uma cláusula de garantia. Enfim, segue tua vida aí, não tem problema, a gente se vê por aí. E a segunda opção, que você vai fazer esse pequeno investimento. Se funcionar para você, você ter acesso agora, já imediatamente, às aulas, a ver tudo ali que a gente já tem preparado. Eu vou te dar um guia para você também ir direto ao ponto lá. Você assistiu, falou: caraca, não fez sentido para mim isso aqui. Você pode voltar atrás, não tem problema, não tem risco. Eu devolvo tua grana, tá? 7 dias de garantia. Eu quero comigo nessa mentoria só quem realmente acredita no meu trabalho, quem acredita que eu posso ajudar. Não faz sentido ter pessoas que não acreditam, que não vão me escutar, que não vão trazer informações para mim para eu poder ajudar a tomar decisões. Então, quem nesses primeiros 7 dias acessou, viu lá o material, não gostou, não tem problema. Vida que segue, a gente está junto aí, a amizade continua. Mas quem quer estar comigo, se você fosse contratar isso aí realmente com um mentor, um coach, se eu fosse fazer isso individual, cobraria aí de mais de R$ 2.000, de 2 a 5 mil, com certeza aí a galera não pega leve na internet, eu sei disso, mas com o programa Jornada da Aprovação você só vai pagar 497 ou parcelando aí 12 parcelinhas de R$ 50. Nem uma pizza direito, né? Até menos do que uma pizza, para a gente estar junto aí, fazer seu plano, já botar para arrepiar e você conquistar a sua aprovação. Aqui embaixo eu vou deixar o link nessa página para você ir para fazer a sua inscrição. Então não perca tempo, já toma essa decisão logo aí e vamos juntos buscar a tua aprovação, né? Um abraço aí, até a próxima.